Eu disse que só posso te mostrar a porta. Você decide, olha a escolha de novo, e eu vou repetir o que eu disse para quem não estava online. O grande mote desse filme é a escolha e a responsabilidade dessa escolha é sua. É disso que o filme fala, de escolhas. E quanto mais essencial for essa escolha, mais liberto você vai estar. Então vamos lá. Eu disse que só posso mostrar a porta. Isso é sensacional. E para quem gosta de curiosidades, existe um erro. Não é de continuidade, mas um erro cinematográfico que quando mostra a maçaneta, aparece também a câmera. E não deve aparecer a câmera nunca, certo? Eles dão um zoom e a câmera aparece. Fica aí a curiosidade fora de tudo aí. Fácil, né? Segue lá, faço stories bem maneiros. Siga também o Instagram do canal Oficial CDH e do Léo Lousada. Se não me engano é Léo P. Lousada. Mas você pode encontrar o Léo... Não, é mais fácil Léo P. Lousada, procura lá. O meu é Bruno Lanaro, tranquilinho. Aí vai uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Você acha que o oráculo tem alguma relação... Não, não é isso, calma aí. É isso sim. Com Ânima e o arquétipo de Papisa? Eu não acho. Eu quero saber o que vocês acham. Eu tenho na minha cabeça uma construção muito específica do que o oráculo representa na mitologia do filme, expandindo para uma mitologia mais geral. Lembrando que se a gente expandir para o filme 2, que não é a intenção aqui, mas só para ter uma facilidade do que eu quero dizer, e pensar que o arquiteto é o demiurgo, então o oráculo é o quê? Então, esquece o filme 2, ainda assim é possível chegar à mesma conclusão só com o filme 1. Antes do que ela está falando aí, olha para essa senhora. Ela está na cozinha, é uma senhora gorduchinha, beleza? Ela está fumando, bebendo café. Não só isso, ela está numa casa onde ela chama de minhas crianças, né? Uma hora ela fala assim, não tem problema de quebrar o vaso, depois eu peço para uma das minhas crianças consertar. E ela vive, existe uma menor dela, né? Se ela é a mãe de santo, não é isso, tá? Não é isso que eu quero chegar, mas vamos supor, se ela fosse uma mãe de santo, tem a mãe pequena da casa, né? Então tem ela e tem uma ajudante, que também é uma mulher, também uma mulher com roupagens muito parecidas com a dela, só que de forma diferente. Então vamos lá, quem aí chuta o que nessa narrativa que eu estou traçando para vocês, o oráculo, ou a oráculo, sei lá se existe um feminino para oráculo, é ela. O que ela representa? Muitas das pessoas falando coisas interessantes aí que não é exatamente o que eu pensei, mas muito interessantes. A criança interna, a noiva, do Rafael eu discordo, tá? Como noiva, com certeza, porque a gente já tem essa personagem de noiva, tá? Mas, de repente, você pode montar uma narrativa que para você faça sentido, tá? Eu só discordo nesse momento. Vamos lá. Intuição, Cristo interior, Biná... Não, Biná para mim é muito amplo. Eu quero uma coisa mais específica. Velha sábia, é a vida. Parte da equação, não. Parte da equação é muito simples. Quero mais. Ilimitado, grande mãe, Gandalf... Todos os arcanos num só. Olha, interessante. Não é exatamente o que eu penso, mas interessante. É um programa de... tá bom. Programa de computador, se a gente pegar... Tô indo em outro esquema. Espírito Santo, Oxalá... Eu sei que é o Zé de novo, que eu falei aquilo lá, mas vamos sair um pouco da questão de máquina. Eu quero trazer um pouco mais para outras. O Sag, o Eremita... Tá bom. Vishnu. Então eu vou voltar aqui para mim. Eu vou dizer o que pra mim ela é. Eu vou repetir essa narrativa que eu mesmo construí, tá? A gente tem alguém que construiu a Matrix e a gente tem uma senhora que, segundo a mitologia do próprio primeiro filme, é uma senhora que está desde o início, é uma senhora que está muito ligado à erva, ou seja, ao café e ao tabaco. É uma senhora que tem crianças ao redor dela, é uma senhora gorduchinha, tá fazendo cookie, tá na cozinha, ou seja, tá preparando algo para alguém e é extremamente acolhedora.
é a Mãe Terra. É a Grande Mãe. É quem traz a fertilidade. As Vênus de Milo... Não, Vênus de Milo não, desculpa. A Vênus de Willendorf, né? Eu não sei pronunciar. Todas gorduchinhas, né? É a Grande Mãe. A Mãe Terra, Gaia, Pachamama, exatamente. Preta Velha. Por quê? Veja, ela tá com crianças. Ela adota, nos outros filmes fica um pouco mais claro, mas ela adota as crianças. São crianças que não têm pai e mãe. Ela adota as crianças. Ela fala com ternura, ela tá ali mexendo, tá fazendo cookie, tá mexendo na massa. Tá trazendo uma comida à vida. E ela traz toda... No segundo filme, obviamente, no terceiro filme fica extremamente mais claro, porque ela fala assim, se o arquiteto é o pai da Matrix, eu sou a mãe. Aí, toda a parte nossa de pensar a respeito vai pro beleléu, né? Porque aí já tá na nossa cara ali. Mas ela é a Grande Mãe. Só que a gente tem que lembrar que eu tô nesse vídeo numa provocação. Ela é a Grande Mãe, só que a gente não pode ficar jogando os elementos para fora, terceirizar as coisas. A Grande Mãe está dentro da gente. A gente tem essa capacidade de criação, de fertilidade, de ternura. Nós somos, independente de homens ou mulheres ou qualquer outra identificação de gênero, qualquer outro posicionamento, qualquer coisa, nós temos a nossa mãe interior. Muitas vezes jogada, projetada na nossa mãe real, na Kuan-Yin, em outras divindades, mas a gente tem que lembrar sempre, qualquer coisa que eu falar aqui, por isso que eu não gosto muito dessa coisa de, é uma máquina, é parte da equação. Legal, vamos trazer isso pra gente? Vamos trazer isso pra gente. Ela é a parte que diz respeito à Terra. Não é nem o mundo real e nem o mundo da ilusão. É essa questão. Beleza? Isso é a minha concepção, cada um pode ter a sua própria. Mas eu gosto muito dessa parada. Beleza? Representa o sagrado feminino? Gisele, depende de que aspecto do sagrado feminino a gente está falando. Se for um aspecto mais de... eu esqueci quem foi agora, acho que o Rafael falou agora há pouco sobre a noiva, eu não concordo. Eu acho que não. Nós já temos alguém representando esse papel, que é a Trinity. Mas se for um outro aspecto da lua cheia, como a Aline acabou de trazer aí, concordo. É o que você disse, ela é uma outra parte da equação. No final, ela visa manter a Matrix. Não sei, eu acho que isso é bacana, é uma ideia bacana. Eu não sei se ela mantém a Matrix, porque ela está junto com a Revolução desde o início. Então o que ela quer? Na real, o que eu acho que ela quer é que todos nós alcancemos a nossa essência. Porque é isso que ela tenta fazer. Vamos seguir? Vamos embora? Eu trazendo essa outra parte aí para vocês, que cada um vai ter uma... vai acatar ou não e vai manipular o que eu estou falando aqui. Então, para mim, é a Grande Mãe, e está muito escrachado para mim, talvez para cada um de vocês seja outra coisa. E aí ela vem com essa aqui, ó. Ela, olha que louco, ela tá perguntando pro Neo se ele acha que é o escolhido. Não é o contrário. Ela pergunta para ele. Cara, isso é sensacional. Isso é sensacional. Você acha que é o escolhido? Tudo bem, o Morpheus acha que você é o escolhido. E você acha que é o escolhido? Cara, o que você responde? Se você é ou se você não é. O que o Neo respondeu? Sinceramente, eu não sei. Isso é sensacional. Isso é sensacional, cara. Eu gosto desse filme porque, cara, os caras parecem que pegaram uma régua e foram medindo, assim, sabe? É demais. Eu já falo sobre. Santiago, a Matrix não é a perfeição. E nesse filme eles falam exatamente isso. A Matrix não é a perfeição. Isso é muito maneiro. A gente vai falar disso já daqui a pouco. Eu tenho uma frase, eu acho. Eu acho que eu tenho uma frase. A Matrix não é a perfeição. Eu não resisto em dizer que a função do herói é instruir o caminho das escolhas para explicar as motivações racionais. Ele não vai instruir o caminho. E a gente vai ver isso agora. O oráculo, ele vai dar dica
mas vai assim... O mestre dos magos falaram aí, né? Vai dar na metáfora e no fim das contas ela vai falar, sinto muito. Se você não acha que você é o... Ela fala assim, parece que... Ela fala assim, essa parte eu não tenho, mas ela fala assim, vamos voltar? Eu vou falar na ordem. Sinceramente não sei. Cara, se você não sabe se você é o escolhido, amigão, não sou eu que vou te falar, né? E ela fala assim, ó, tá vendo aquela plaquinha? Diz, conhece a ti mesmo. Nesse ponto, o Zé tá certo, né? Até esse ponto eu acho que faz muito sentido o que o Zé tá falando. Ela já dá a chave. Você não sabe? Olha o que tá escrito ali, ó. Conhece a ti mesmo. E ela continua. Ninguém, olha aí, ninguém pode te dizer se você está ou não apaixonado, porque aí ela faz uma relação com o apaixonado. Ser ou não ser o escolhido é como estar apaixonado. Ninguém pode dizer se você está ou não. Você simplesmente sabe. Puta merda, velho. Ó, maior que 18 nesse momento, hein? Sensacional! Então, eu não posso te dizer se você é ou não escolhido. E aí ela levanta, só faz um mise-en-scène, faz só uma teatralização ali, olha a boca dele, olha a palma. Não serve de nada, porque ela ainda fala assim, melhor eu dar uma olhada. Ela faz isso só pra ter um... Ela já sabe qual é. Ela levanta, faz a porra toda. E aí ela vira e fala assim... ela faz uma brincadeira ali, que agora não importa, mas ela fala assim... E aí você vai dizer mais, e aí eu quero dizer mais... E ele responde, eu não sou o escolhido. E ela fala assim, filho, desculpe, você tem o dom. O que ela já está dizendo. Você, you have the gift, acho que é assim que ela fala. Você tem o dom, mas parece que você está esperando algo mais. Cara, ela já está dizendo na sua cara, ele é sim o escolhido, mas ele está esperando algo mais. E aí tem uma série... às vezes em alguns blogs, assim, tem polêmica. Faz muito tempo que eu não procuro blog sobre isso, mas lá em 2002 eu procurava. E tinha uma galera falando que ela mentiu, por que ela mentiu, por que ela não mentiu. Cara, não é que ela mentiu ou não. O cara tá dizendo que ele não é. Quem sou eu para dizer que você é ou não o protagonista da sua vida? Eu falo, porque eu não sou oráculo, eu sou um idiota. Eu falo, não joga a culpa pra Conin. Saiba que você tem a mãe... eterna dentro de você. Ela não disse isso, ela disse, conhece a ti mesmo. Que é o jeito certo. Ser ou não ser o protagonista da sua vida, só você pode dizer, como estar apaixonado. Se você não sabe, porque ele fala, não sei. Se você não sabe, não sou eu que vou falar que você é. Então, cara, isso pra mim, é sensacional. Pra mim, isso é sensacional. A mãe não pode proteger seu filho. Aline, quando você vem pro Brasil, Aline, quando você vier pro Brasil, ou quando a gente for, onde você mora mesmo? Quando a gente for pros Estados Unidos, a gente precisa fazer uma live, nós três. A mãe não pode proteger seu filho, pelo menos não para sempre. Ela te ajuda a crescer para a vida, para ser o herói. Exatamente o que acontece com o mentor também. O mentor tem o mesmo mecanismo, ele não pode ficar de mão dada, porque se o mentor ficar na história junto com o herói nunca vai ser herói. Vai ser sempre o discípulo. Exatamente, o Bruno Cássaro trazendo o resto aí da frase, conhece a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Também tem essa. Está no templo de Apolo em Delfos. Exatamente. Parabéns pelo trampo, Daniel, é nóis. Então ele fala que sinceramente não sabe, ela dá essa lição toda nele, fala que se então você não sabe, amigo, não sou eu que vou te falar. E aí eles saem, o Morpheus não quer saber o que foi dito, e aí nós temos algo importantíssimo, certo? Eu coloquei essa imagem aqui já como spoiler, que é um símbolo da traição. O que acontece? Vamos relembrar no filme o que acontece. O Cypher, assim que eles entram na Matrix de volta, antes de encontrar o Oráculo, ele pega o telefone dele, joga numa lata de lixo, ligado, conectando com alguém. Tudo indica que é conectando com a rede dos agentes, ou qualquer coisa do tipo. E aí eles vão, fazem toda a coisa toda lá, e aí eles voltam. Então, o que vai acontecer? Todos eles estão voltando para casa, onde eles vão voltar para o mundo real. Aí tem a icônica cena do déjà vu. Aí eles veem, o Neo vê um gato, repete,
E, pô, na legenda, na dublagem eu não sei, mas na legenda eles pecaram aí. Porque a Trinity pergunta o seguinte, porque a Neo fala assim, déjà vu? Aí todo mundo para, olha, e aí pergunta assim, o que você viu? Eu vi um gato e depois vi de novo o gato. Aí, o que é perguntado? É possível que seja o mesmo gato ou é outro gato? E na legenda é algo como tipo, é o mesmo gato? É a pergunta. E a resposta é assim, talvez seja o mesmo gato. E na legenda fica assim, pode ser. Não sei, pra mim tem diferença, porque, porra, é possível que seja o mesmo gato. E na legenda ficou uma coisa tipo, sei lá, se pá é. Sabe, não sei. Déjà vu é uma falha na Matrix quando alguém muda alguma coisa dentro dela. Não é uma falha, é quando alguém muda dentro dela, aparece essa paradinha, né? E aí eles descobrem que estão encurralados, e aí vem algo importante. Primeiro nós temos a traição, legal. E aí vem aquela parte que eu falei pra vocês. O mentor precisa deixar a cena. Estamos no ato 2, estamos no segundo ato do cinema. Já, tá? O primeiro ato acaba quando ele entra no mundo real. Tá? Não é segundo ato da jornada do herói. Seria... Vamos voltar para a jornada do herói, então? Aqui, ó. Aqui não tem atos, tá vendo? O ato é no cinema. Então nós já passamos pelo mundo comum, chamado encontro, travessia e provas. Nós estamos na provas, aliados e inimigos. É quando o Neo vai sacar que ele tem um novo inimigo, que é o Cypher, tá? E é nesse momento onde o mentor sai de cena. No Senhor dos Anéis é quando o Gandalf vai lá fazer a pesquisa dele, é capturado, é quando o Obi-Wan desaparece, morre, sei lá, né? Enfim, e aqui é quando o Morpheus é capturado. Então, olha só essa frase que é incrível. O Neo fala assim, não podemos deixá-lo! E a Trinity fala, é preciso. Pô, escancarado na nossa saga, não precisa analisar muita coisa, tá escrito aí, ó. Eles próprios estão aí discutindo a jornada do herói. Ou melhor, a própria necessidade do herói se tornar herói sem o mentor como bengala. E aí nós temos o mentor sendo capturado, né? Então Morpheus, o que acontece? Os agentes chegam, o pessoal consegue fugir, só que para isso o mentor teve que se sacrificar. E aí ele vai tentar lutar contra um agente, não consegue, porque o agente é muito forte. E aí não rola. Bom, a gente vai entrar agora um pouco na mitologia, mas antes é nesse momento que tem a traição. Porque aí o Cypher escapa por um outro lugar, sai primeiro da Matrix, mata, vamos colocar entre aspas aí, porque é um spoiler do que vai acontecer, porque ele não consegue matar, mas aí ele mata os operadores, então desconecta o telefone, ninguém consegue voltar além dele, e ele começa a matar os aliados. Mata a Switch, mata o mouse, mata o Apoc, né? Que acho que é o nome do outro cara. E quando ele vai matar o Neo, o Link tá vivo, e aí rola aí a treta, ele acaba morrendo, né? O Cypher acaba morrendo. Mas eu não coloquei isso aqui porque não vai servir tanto pra gente, porque ele não é a grande provação. Ele é só uma provinha. Vamos entrar um pouco na mitologia de Matrix. Eu vou voltar um pouco no tempo para falar dessa parte, para compor com a logo que vem na sequência, para voltar no tempo normal, tá bom? O Eliel tá trazendo algo muito interessante. O Cypher passa a ideia do ego que quer o prazer acima de tudo. Eu concordo, eu acho que é bem por aí. Eu acho que faz sentido, tá bom? Quando o Neo acaba de sair do mundo da Matrix e tá conhecendo o mundo real. Olha aí a mitologia. Não, cara, gente, eu tô lendo a legenda do que foi dito. Não tô criando nada em cima, tá? Quando a Matrix foi construída, havia um homem nascido nela. Foi ele que libertou o primeiro de nós. Eu cortei uma parte aqui. O que ele dizia? Quando a Matrix foi construída, um homem nasceu na Matrix. Ele tinha o poder de manipular, de mudar o que ele quisesse e fazer as coisas do jeito que ele queria. E foi ele quem liberou o primeiro de nós, o primeiro liberto.
das pessoas que saíram da ilusão foi através dele. Ele foi o caminho pelo qual nós fomos libertados dessa mentira. Já estou colocando minhas palavras, né? Mas é isso que eu entendo dessa parte. Foi ele quem libertou o primeiro de nós. O oráculo, que a gente descobriu quem é já, nessa altura do filme ainda não, mas agora a gente já sabe quem é. O oráculo profetizou a sua volta. E que o seu retorno coroaria a destruição da Matrix. Tem mais uma parte que eu não sei se eu deixei para minha memória ou se eu coloquei, deixa eu ver. Não. E o fim da manipulação das máquinas. Dessa guerra de máquinas versus ser humano. Porque um pouco depois disso, aliás, eu não sei se é antes ou depois. Não, é depois. Desculpa, é antes. Um pouco antes dessa frase, ele explica como que a Matrix surgiu. Eu expliquei isso lá na sexta-feira. Para quem não lembra, inteligência artificial surgiu. A inteligência artificial começou a comandar o ser humano. Rolou uma... No Animatrix explica melhor o que aconteceu, eu não vou entrar nisso. Máquina e humano entraram em treta. O humano queimou o céu para não ter energia solar para sustentar as máquinas. As máquinas pegaram o ser humano e serviu de bateria e assim por diante. Certo? Então é uma guerra, porque aí a gente foi liberado da Matrix. O ser humano, para o ser humano continuar vivendo, porque só em cativeiro o ser humano não vive, precisa dessa ilusão. A máquina criou então a Matrix. A gente já vai falar, é o próximo que eu vou mostrar, a próxima imagem. Então, o ser humano nessa realidade, então, foi desplugado por esse Salvador. Então, quando ele retornar, porque ele morreu. Esse cara morreu, ele não era imortal. Quando ele retornar, a guerra vai acabar. E aí é o plot, é a motivação dos próximos filmes, tá? Mas a gente tem até aqui essa mitologia. Quando ele voltar, a guerra vai acabar. E é isso. Agora a gente tem a continuação da mitologia contada por quem está dentro. Os agentes. Olha o que aí já tem. E aí alguém falou aquela hora que a Matrix era perfeita. Não é. E a gente vê nessa cena aí. Morpheus está capturado, eles querem arrancar a senha para a entrada de Zion. E aí o agente está lá falando uma primeira mão de coisa, e aí a gente acrescenta na mitologia de Matrix. Você sabia que a primeira Matrix, já nessa fase a gente já entende que existiram outras versões da Matrix. A gente tem um aprofundamento disso nos próximos filmes, vamos excluir os próximos filmes. Aqui a gente entende que teve pelo menos uma primeira Matrix. E o que ela era? Ela foi criada para ser o mundo humano perfeito, onde ninguém sofreria. Eu vou fazer uma pausa aqui e vou perguntar para você, querido telespectador, meus caros, em que mitologia a gente tem um primeiro mundo perfeito onde ninguém sofre? Quero ver de vocês aí. Exatamente. Eu não falei várias vezes que ao longo do filme eles usam a palavra Jesus em momentos que em português não fica tão bom, mas para brincar com o Neo sendo Jesus? A gente tem aí, ó. É claro que tem várias, mas a gente está falando do Éden. Em muitas tem. Mas a gente aqui claramente é uma alusão à mitologia que é mais próxima aonde foi criado o filme, né? A mitologia judaico-cristã, obviamente. A gente tem o Messias que tá num primeiro momento, ele morre e volta para a salvação, e a gente tem um mundo perfeito inicialmente. Porém, vamos continuar com a mitologia aqui, onde ninguém sofreria. Mas o ser humano não sobrevive a essa perfeição. Perdemos safras inteiras da humanidade porque a gente não conseguia viver não conseguia viver nessa perfeição. Então as máquinas o arquiteto teve que criar uma Matrix imperfeita, próxima ao que era o mundo real, imperfeito, cheio de sofrimento. Então a mitologia tá aí já na nossa cara. O Orfeu está desde o começo dos tempos, tem ajudado a revolução. E aí a gente tem uma criação de uma Matrix que não é perfeita
a ser humano não sobrevive, tem que ser imperfeita. Nesse mundo imperfeito, nasce um cara que liberta os outros e o oráculo profetiza o seu retorno para acabar com a guerra, para acabar com a dicotomia bem e mal. Cara, isso é sensacional. Então, não é muito sobre uma mitologia inteiramente nova, sobre máquinas e tal. É a nossa... E assim, a gente está falando de uma Bíblia, de uma mitologia judaico-cristã, mas, gente, lembra que eu estou falando desde o início da live? Vamos trazer pra gente. Essa mitologia está dentro. Independente se você é cristão e acredita no que está na Bíblia, independente disso, legal, ok, continue acreditando. Mas saiba que existe isso dentro de você. O demônio está dentro de você. O paraíso está dentro de você. As imperfeições estão dentro de você. A harmonia perfeita é a morte. A gente não vive em equilíbrio perfeito. A gente vive em equilíbrio relativo. O pêndulo não para. O pêndulo ora está aqui, ora está lá. O Léo costuma falar muito disso. Se a gente eleva o pêndulo para o extremo, o pêndulo vai para o outro extremo. E a gente vai viver nessa extremidade com o sofrimento para sempre, até a gente entender que o pêndulo tem que ir um pouquinho para o lado e um pouquinho para o outro. Ora eu faço uso disso e ora eu faço uso daquilo. Tenho, e aí vem uma chave que o filme vai mostrar, que é a última chave que já falaram aí, que é o casamento alquímico. Ora eu sou mais, eu tenho características do princípio feminino e horas eu preciso usar características do princípio masculino. E não estou falando de gênero num sentido sexual. Estou falando de princípios. Como a humanidade... Isso eu falo no meu curso do Jung. Tem curso de Jung já à venda, conhecimentosdahumanidade.com.br ou cdh.tv.br/cursos. Curso do Jung é o último curso que a gente lançou. Eu falo exatamente isso. Que a gente tem as polaridades, né? Elas servem para ser usadas e elas vêm da história da humanidade. Ao longo da humanidade, o homem, por uma questão estrutural, física, biológica, fisiobiológica, sei lá se existe essa palavra, fisiológica, é mais forte, mais rápido e mais alta, falando em média, do que a mulher. Então, o homem é o forte o suficiente para ir caçar. E a mulher é sensível o suficiente para outras atividades que talvez o homem não seja. Isso ao longo da humanidade. Não existe exatamente uma questão social, é uma questão de percepção. Hoje, a gente tem uma luta digna de igualdade, porque a gente não precisa mais caçar um mamute. A gente precisa de outras coisas, que a mulher e o homem estão em pé de igualdade, com as diferenças físicas e até psicológicas. Mas é outro esquema. Então, mas a gente não pode esquecer que os princípios existem. E isso não quer dizer que homem tem que ser isso ou mulher tem que ser isso. Mas a relação entre homem e mulher se deu de uma forma. A gente vai ver recordes de atletismo masculinos e femininos. Não estou querendo aqui levantar a bandeira de um lado ou de outro, mas os masculinos são maiores que os femininos. Por uma questão fisiológica, de evolução da nossa espécie, mas isso não quer dizer que, inclusive, eu acho muito mais maneiro as qualidades femininas do que as masculinas, que são muito mais brutas. Mas isso sou eu falando, né? As mulheres têm uma sensibilidade, eu estou entrando numa seara que não deveria, mas as mulheres têm têm características, mulheres, e quando eu digo mulheres é o princípio feminino, que em geral, a maioria das mulheres, na média, tem mais facilidade de acessar. É isso e ponto, tá? Não estou dizendo que minha esposa ou minha mãe ou a fulana é assim. Mas eu acho muito mais maneiro características femininas, tanto que eu tenho um monte delas, do que as masculinas, que é muito mais fria e metódica e racional do que as femininas. Vamos voltar pro filme? A gente vai falar disso mais reduzido daqui a pouco. Mas curte lá, curso do Jung, tá vendo lá quem quiser se aprofundar em certos aspectos psicológicos do que eu estou falando aqui. A gente tem isso aqui. E logo na sequência, então, a gente começa a ter uma mudança. Até agora eu falei de escolhas, estão lembrados? Neo foi colocado muito para fazer escolhas. E a grande sacada desse filme é escolhas. Só que dessa vez a escolha que tá é a seguinte. Eles têm que matar o Morpheus. Porque as chaves de Zion tá na mente dele. Se eles conseguirem acessar a mente do Morpheus, eles entram em Zion.
Tranquilo, digita lá o código e entra. Então eles precisam puxar o plug do Morpheus. Neo, na última hora, fala assim, pera aí, o oráculo me disse que isso ia acontecer. Ela me disse que eu ia ter que tomar uma escolha, fazer uma escolha, tomar uma decisão. E falou mesmo, não só ela, como o filme inteiro está falando para você tomar escolha. O que isso significa? Que nós, você, eu, tem que tomar escolhas importantes na vida e a gente tem que... Essas escolhas, a gente se apropria dessa responsabilidade, se responsabilizar por essas escolhas. E não culpar o pastor, o padre, a Conin, Buda, Jesus, sua mãe, sua esposa, seu filho, e sim você. Beleza? As escolhas nós temos que tomar. E aí ele começa a trazer a questão de acreditar nas escolhas. Morfeu acreditava em algo e estava pronto para dar vida por isso. E agora eu vou fazer isso porque eu acredito em algo. Não acredito que eu sou escolhido, mas acredito na escolha que eu vou fazer. E aí, o que é isso? Esse é o Sparring Program, né? É o programa de carregamento. A Aline adora meu sotaque indiano, né, de inglês. Mas esse aí é agora... Agora vai ter uma série de momentos em que o Neo vai começar a se preparar para aprovação. Ele vai usar tudo o que o Morpheus ensinou. Lembra que eu falei? A espada mágica vai ser usada para enfrentar o vilão final. Então o Morpheus agora, o Neo agora, vai começar a usar tudo o que o Morpheus ensinou. Na jornada do herói, onde é que a gente está nesse momento? A aproximação da caverna secreta. O que significa a aproximação da caverna secreta? É quando a gente vai se preparar para o que vai acontecer, que é a aprovação. Então eu estou me aproximando da onde está o grande dragão, na caverna secreta. Beleza? Então vamos lá, vamos mostrar aqui algumas coisinhas interessantes. Então a gente tem o programa de carregamento, onde o Morpheus falou para ele que podia carregar o que ele quisesse. Então, quero armas. Lot of guns. Quero muitas armas. Tudo que der. Certo? E aí a Trinity solta uma que eu acho muito maneira. Nunca ninguém fez algo assim, né? Enfrentar os agentes. E ele solta, é por isso que vai dar certo. Pô, isso aqui é sensacional, cara. Poético pra caceta. Então isso é muito legal. O que ele tá falando? Ah, o mundo comum é isso aqui. Porque agora ele tá no mundo maravilhoso, mas veja que ele tá no mundo comum do mundo maravilhoso. Vocês conseguem entender? Porque assim, a cada momento a gente está num mundo comum, temos a chamada, recusamos ou não, encontramos com alguém, passamos do limiar e entramos num mundo maravilhoso. Só que, geralmente, antes da gente ir para a aprovação, a gente fica num ciclo também no mundo maravilhoso. Até a gente ter a aprovação. Então a Trinity está exatamente falando disso. Vamos repetir aí, ó. Ninguém jamais fez isso. E é por isso que vai dar certo, porque eu vou sair do mundo comum, eu vou me mexer. E é isso que eu proponho para vocês. E para mim também, porque é sempre uma autorreflexão. Vamos sair desse marasmo de fazer a mesma coisa toda hora. Eu quis fazer uma live ao invés de fazer sozinho por causa dessa troca. Sacou? E aí, olha aí, não foi o Morpheus que falou isso aí. Foi o menininho lá ensinando para ele que não dá para entortar uma colher. Porque a colher não existe, é impossível entortar uma colher. O que entorta é você. E aí, ele tá aí achando que vai morrer, ele já enfrentou aquela cena icônica, né, dele enfrentando os policiais. Eu pulei porque pra gente não importa, ele é muito bonito falando em termos de Hollywood, mas pra gente ele não importa. Ele entra então no prédio, coloca uma bomba no elevador, vai estourar o cabo do elevador, e aí ele olha pra cima, é um mundaréu de andares pra cima, e usa a ideia do a colher não existe. Querendo dizer que eu não preciso ter medo, eu vou moldar essa realidade. Não tinha lá a mitologia de que ele moldava a realidade? A gente pode pensar em algo do tipo. Não sei se é isso, mas pode pensar em algo do tipo. Aí a gente tem, vocês não estão me vendo, mas eu estou pulando na cadeira aqui de feliz. Aqui a gente tem o que Morpheus diz lá atrás. Lembra que eu falei que eu ia voltar nisso? Então, o Neo fala assim, você está querendo dizer que eu vou poder desviar de balas? O Morpheus vira e fala assim, eu estou dizendo que quando você estiver pronto, isso não vai ser necessário. Então em que momento a gente está aqui?
Neo ainda não se identificou com o escolhido. Ele tomou uma decisão, acredita nessa decisão, mas aí tá aí, ó, desviando de bala ainda. Nunca ninguém viu ninguém mais rápido. Nunca. A Trinity vira e fala, cara, que foi isso? Né? Nunca vi alguém ser tão rápido. Ele ainda brinca. Não foi rápido o suficiente, porque ele acaba sendo atingido por duas balas, né? Acho que uma no ombro e outra na perna, alguma coisa assim. Então, cara, é exatamente como o Rafa tá falando, né? Todo mundo maluco no cinema. Essa é a imagem inicial lá da Trinity com 360. Porque isso aqui, cara, pro cinema, né, foi revolucionário. Mas aí então, vamos voltar pra jornada. O Neo tá começando a sacar o que Morpheus está dizendo, né? Ele ainda não incorporou tudo, mas ele tá aí, ó, desviando de bala. Já é um passo sensacional, certo? Aí nós temos um momento, aliás, Neo vai resgatar o Morpheus. O Neo agarra Morpheus e ele sai com o helicóptero segurando o Morpheus. Quer dizer, agora eu estou segurando o mentor. Eu já estou numa posição diferente. O Morpheus está acabado, né? Tá sangrando, tá drogado, tá loucão. E o Neo agora está segurando pro Morpheus não morrer, né? Isso é muito maneiro. Ainda não é aprovação. Na minha opinião, ainda não é aprovação, porque ele está desviando de bala. Isso não é aprovação. Desviar de bala, ele ainda não está pronto. E aí, olha só, não é ele que está falando, hein? Quando ele faz isso aqui, e explode o avião, e resgata todo mundo, sai vivo, quando ele faz isso, o Link olha o operador olha a parada toda e fala, eita, ele é mesmo escolhido. E não só ele. Morpheus pergunta para a Trinity, agora você acredita? Ou seja, os outros já estão começando a ver o diferencial do menino. Porque o menino aí já tem não é não? O menino já tem uma diferença aí, já tem um diferencialzinho aí. E aí as pessoas em volta começam a acreditar. Ou seja, a gente pode trazer isso pra gente como talvez, sei lá, tô começando a acreditar em mim. Ainda não me tornei. Mas, pô, eu já consigo falar da jornada do herói sem cola. Eu já consigo falar de Matrix sem precisar ver junto com o filme. Quer dizer que eu domino? Não, mas já fiz uma parada maluca aí, né? Entende? Já teve um feito ali. E aí, o Neo vira pro Morpheus e fala assim, porque eles estão juntos. Quando o Morpheus fala isso pra Trinity, ele tá perto. Aí ele vira pro Morpheus, o Neo, e fala assim, pô, mas o oráculo disse que eu não sou o escolhido. Então, olha só, a gente não precisa fugir da mitologia. É isso que às vezes eu fico triste com certas interpretações que fogem, buscam explicações que não estão no filme. Tá no filme. Lembra que eu falei que lá atrás ele fala, né? Ela é apenas um guia. E aí ela própria fala, cara, se você não sabe, não sou eu que vou te dizer. Morfeu fala de novo. Ela disse o que você precisava ouvir. Pô, sensacional isso aí, meu. Né? Não é que ela mentiu ou coisa do tipo. Tem no simpósio para quem foi, o mestre taoísta contou que existe um conto, né? Uma história de que Buda recebeu 3 pessoas. Ah, existe Deus? Ah, existe. Existe Deus? Falou o outro. Perguntou o outro. Não, não existe. Aí um terceiro, existe Deus? Ah, não sei, talvez. Aí o discípulo Ananda virou para ele, pô, mas você disse 3 coisas diferentes. O primeiro ia encontrar ia se desconectar da Matrix de um jeito, o outro de outro, o outro de outro. Então, ele, como mestre, como Buda, Shakyamuni Buda, disse o que cada um deles precisava ouvir. Então, é isso aqui que a gente tem. E aí ele vem com essa aqui que é muito boa também. Não é ele que fala, mas é ela que aparece, né? Então eu não tinha como ter outra imagem. Ele vira e fala assim, há uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Eu acho bem maneiro também. Que uma coisa é a gente saber isso aqui, ó. E outra coisa é a gente usar isso na prática durante a nossa vida. Para mim é a mesma coisa do que de vez em quando algumas pessoas falam. Uma coisa é você ler como nadar. Nadar. E outra coisa é você pular na piscina. Você não vai aprender a nadar só lendo um livro sobre natação. Você pula na piscina e nada. Eu acho que faz muito sentido
Acho que é esse sentido, né? Então há uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Ou seja, há uma diferença entre eu saber que você é o escolhido, eu, oráculo, saber que você é o escolhido e você ser o escolhido. Eu acho que, na minha interpretação, foi isso que ele quis dizer. É uma diferença entre conhecer, então ela conhecia, e percorrer. Então, é isso. E aí, isso aqui é muito maneiro, tá? O que está acontecendo? Eles, então, têm que sair dali. E aí eles pedem pro Link uma saída, eles encontram uma saída no metrô, e o Neo não consegue pegar o telefone a tempo, porque ele fica de chamego ali com a Trinity. E aí ele vai pegar o telefone destruído por um agente que era um morador de rua que, como potencial, a gente atirou no telefone, o telefone quebrou, ele não conseguiu mais ligar. E aí vem a aprovação. Aí tem a aprovação, que são duas coisas. Uma fica meio por trás dos panos e a outra fica claro. Deve ter mais coisas, né? Na minha cabeça são duas. A primeira delas é a seguinte: aprovação, eu preciso derrotar o agente. Derrotando o agente é um problema a menos. Então, essa é a minha aprovação. Nesse filme, essa é a minha aprovação. A segunda aprovação, que fica ali, numa segunda interpretação, num segundo nível de interpretação, é assim: se ele derrotar um agente, ele é o escolhido. Se ele é o escolhido, acaba a guerra. Então, a gente tem a profecia se realizando. A gente sabe nos outros filmes, porque a mitologia se estendeu e tal, que não é isso que acontece. Mas vamos voltar para o primeiro filme, que é o que importa. A gente tem o fim da guerra. Então a gente tem a aprovação, é isso que eu preciso. Eu preciso do mundo sem a guerra. Certo? Então se eu sou o escolhido, não tem mais guerra. Beleza? Aí, ó, falaram aí, o conflito direto com a sombra. Lindo. Lindo. Perfeito. É isso. Como trazer esse aspecto da aprovação para dentro? O conflito, mas eu digo mais. Você dialogar com a sombra, você saber que ela existe, que ela é sua sombra, e você integrar a sua sombra à sua consciência, deixando então de ser uma sombra, né? Se uma sombra é iluminada, não tem mais sombra. Fogo não tem sombra. Ele faz sombra naquilo que ele está iluminando. Mas o fogo, se você acender uma vela e colocar diante de uma luz, não vai ter sombra. Então é essa integração com a sombra. O que é sombra? A sombra, para a gente falar um pouco melhor como trazer para a nossa vida, é tudo aquilo que a gente desconhece na gente. Qualidades e defeitos que a gente fala que é o do outro, que na verdade é nossa. Aí, ó, o Diego falando, as pessoas acham que a gente tem que mudar, mas às vezes podemos só reconhecer. Eu acho duas coisas. A gente tem que mudar e reconhecer. O Neo mudou. Os heróis mudam, se transformam, se tornam heróis. Algumas coisas eles não deixam de ter. Continuamos com defeitos, continuamos humanos. Mas simplesmente saber que eu sou, sei lá, carente, vamos supor, que eu sou carente, me ajuda a lidar comigo e com o meio. Eu não tenho mais frustrações. Porque eu já sei que eu sou carente. Já sei que o outro não tem obrigação de satisfazer a minha carência. Mas, no diálogo, talvez eu consiga equilibrar isso aí. Beleza? Vamos continuar. Para fazer as pazes com a sombra é necessário eliminar os gatilhos que a disparam. Não. Eu diria diferente. Talvez isso funcione para algumas pessoas. Eu diria que para fazer as pazes com a sombra, para integrar a sombra, você deve saber que ela existe. Sabendo que ela existe, você presta atenção nos gatilhos. Então você não elimina, você sabe que ele existe. Bom, e aí elimina. Ok, acho que nesse sentido faz... Vamos seguir? Vamos seguir em que ainda tem, acho que, uns 15 fotos aí para mostrar para vocês. O Neo, então, ao invés de fazer aquilo que o Cypher falou, lembra que o Cypher falou? Se vira um agente, pica a mula, amigão. Ele faz diferente, ele enfrenta. Tem até aquela cena que ele faz um... E aí sai fumacinha. E aí o Link fala assim, o que ele tá fazendo? Por que ele não tá correndo? E o Morfeu responde, beginning to believe, né? Algo nesse sentido. E aí ele tá lá brigando, pai, pega em arma, a arma acaba a bala, e aí tem aquela fita toda. E aí você tem uma parte muito importante. Lembra que eu falei para vocês terem em mente aquela cena do Morpheus fazendo
Lembra disso? Que seria a simbologia de que, sim, o Neo está usando o que o mentor ensinou. Não precisa fugir muito, fazer uma história, tentar interpretar. Não, tá lá. Tá no filme. Ele faz exatamente o que o Morpheus faz. E isso não serve pra nada além de ajudar um pouco na narrativa e tal, mas isso aqui é só para você lembrar do Morpheus. Foi Morpheus que fez isso. Porque não dá mais poder, menos poder, nada disso. Então é exato, como o Rick disse, vem pro pau. Mas quem ensinou isso pro Neo? Bom, aqui ó, isso é muito maneiro. Por que isso aqui é maneiro? Vou voltar pra mim. Eu sei que eu não sou tão bonito quanto o Ken Reeves, mas peraí. É o seguinte, ele tá lá na treta, e aí tem um determinado momento que o trem vai chegar. E aí o agente pega o Neo, joga pro trilho e fala assim, Mr. Anderson, Sr. Anderson, sabe que som é esse? É o som do inevitável. Você vai morrer, aquela coisa toda, Mr. Anderson pra cá e tal. Aí é o estalo. Aí é a fita, porque Thomas A. Anderson, acho que é o nome dele, acho que tem um A, Thomas Anderson, é a identificação dele, é a persona dele enquanto mundo comum, enquanto só mais um cara. É como ele fala pra Trinity momentos antes dele salvar o Morpheus, é como ele fala, eu sou só mais um cara. Eu não sou o escolhido. Inclusive, nesse momento, ela fala assim, não é possível, você tem que ser o escolhido. E a gente não sabe o porquê. A gente vai descobrir isso no casamento alquímico já já. Tá acabando, gente, calma. Aí ele tá lá e fala assim, meu nome é Neo. Ah, sensacional! Sensacional! Por que isso é sensacional? Porque ele já se identificou com o escolhido. Ele já sacou que ele é o escolhido. Não tem mais Sr. Anderson. Não tem mais negocinho de desviar de bala. Ele tá ali e agora ele está começando a acreditar, como o Morpheus acabou de falar. Então isso é sensacional. E aí, deixa eu ver a parte... Ah não, a parte seguinte eu não posso mostrar ainda. E aí meu nome é Neo e tal, e a gente tá na aprovação, como a gente falou, né? Então na jornada do herói a gente tá aqui na parte mais pra cá. E aí ele acha que matou o agente, mas qualquer pessoa ligada à Matrix é um agente em potencial. O trem tá passando, ele consegue se salvar, o trem para, aquelas paradas de emergência lá, qualquer coisa assim, e sai de lá de dentro o agente. Dessa vez ele não vai enfrentar, ele tá acabado, né? Puta, foda. Ele, agora sim ele vai correr. Aí rouba o celular de um cara, liga lá pro operador, cadê a saída? E aí vai pra quem é fã. Essa saída de quarto 303 é o mesmo lugar onde o filme começa com a Trinity nesse quarto 303. É o mesmo lugar. E a Trinity começa no quarto 303. Trinity. E o Neo, o quarto do Neo, tô falando já pra encher linguiça. O quarto do Neo é o 101, The One, o escolhido. Muito bem, a gente tem então essa fita toda. E aí ele tá correndo, tal, não sei o que, passa por uma casa, passa por outra, a veinha se transforma nele, joga a faca, não sei o que, entra lá, vai abrir a porta 303 e o que acontece? Leva 10 tiros. O Léo gosta muito dessa passagem pra associar com outra coisa. Não vou dar spoiler, porque é parte de um curso dele e tal, não sei o que. Ele já falou, inclusive no simpósio, ele já falou sobre isso. Não vou falar. 10 tiros nele. Porra, 10 tiros. Morreu. Se murió. E aí o agente vira e fala assim, não tem a imagem aí, mas o agente vira e fala assim, só mais um homem. Acho que é isso que ele fala. Só mais um homem. Ou qualquer coisa do tipo, mais um homem comum. E aí, vamos voltar lá pro esqueminha. Provação. Qual que é a próxima parte? Ressurreição. Quem não assistiu o filme ganhou um belo de um spoiler. Não chega a ser um plot twist, mas ele então morreu. E aí nós temos a integração final. Não é a integração final ainda, mas lá no curso do Jung eu também falo isso. Qual é a principal parte que a gente tem que... O principal passo que a gente tem que dar para nos tornarmos nós mesmos? A nossa vida inteira a gente tem que integrar opostos.
Ah, eu quero ser putão, mas também preciso da parte mais certinha. Ah, eu quero avacalhar, mas também tenho que ter... A nossa vida inteira é um constante equilíbrio entre a regra e o caos. O caos e a ordem. Eu falei agora há pouco, entrei numa discussão aqui que não fazia parte do vídeo, sobre gênero, né? Colocando aqui um pouco a posição geral do canal sobre isso. E e eu citei os princípios. Os princípios feminino e masculino dentro de nós mesmos é a parte final. É a coisa mais difícil, mas talvez o último passo para nos tornarmos nós mesmos. A integração dos dois princípios. Isso não quer dizer que eu vou me tornar sei lá, as duas coisas uma só. Não é isso. Né? Virar um andrógeno, não é isso. É eu ter a possibilidade de usar um princípio ou outro como qualquer outra característica e habilidade que eu tenho. Preciso ser mais duro, vou ser mais duro. Preciso ser mais acolhedor, vou ser mais acolhedor. E essa integração é muito estudada na alquimia, no casamento alquímico, né? A integração ali, alguns dizem que é entre Tiferet e Malkuth. Alguns dizem mais atualmente, e acho que muito mais difundido, entre Yesod e Tiferet, né? Quem não sabe o que eu estou falando de Cabala, tá, pessoal? Eu estou falando de esferas da Cabala. Mas, o que eu quero dizer com isso? É o casamento alquímico, é a noiva, agora sim. Só que não é fora. Não é o príncipe nem a princesa. É o príncipe e a princesa. Sacou? Está dentro da gente. É encontrar a nossa parte. Só que no filme, para isso fazer sentido, dentro da narrativa, nós temos um personagem, assim como nós temos a personagem do mentor, que na verdade somos nós temos o personagem do traidor, que também somos nós, do vilão, que somos nós temos da ânima, né? Do nosso sagrado feminino, que é a Trinity. Mas o que acontece? A Trinity vira pro Neo e fala assim: Neo, ele tá morto, não tem mais batimento cardíaco, tá lá estirado no chão. A Trinity vira e fala assim: é o seguinte, eu fui no oráculo e ela disse que eu ia me apaixonar por um homem, ia amar um cara. E esse cara ia ser escolhido. Então olha lá, você não pode tá morto, porque eu te amo. E dá um beijo nele. Dá um beijo no bicho, no morto, né? Só que ele não tá. E aí tem a integração dela com ele e ele revive. E ele tem então a próxima parte da jornada do herói, que é a morte e o renascimento. Então ele morre, tem a integração com a ânima, então ele tem uma transformação enquanto morto e nasce. O que a morte representa? Se alguém aqui é de alguma ordem, sabe que em muitas tradições existe você teatraliza, dramatiza a morte de um neófito para nascer um iniciado. Ou seja, você morre enquanto alguém que não sabe nada e nasce sabendo algo. Então essa questão de morte e renascimento, ela não está dizendo de outra vida ou coisa assim. Ela está dizendo nessa vida mesmo, você é uma pessoa, passou por uma transformação, morreu e renasceu. É disso que se trata a morte na jornada do herói. No Star Wars, o Luke Skywalker, vou usar o primeiro, tá? Que na verdade é o quarto, né? O Luke Skywalker não morre. Lá no finalzinho, quando ele está na nave, lá pronto para explodir, para fazer a curva, né? Para fazer o laser fazer a curva, para destruir a Estrela da Morte, o Luke não morre, mas todo mundo à volta dele vai morrendo. Então ele vivencia a morte. Então a experiência da morte numa narrativa é o suficiente para viver a morte. O medo da morte, numa mitologia brasileira, o cara é atacado por uma onça e acha que vai morrer. E aí ele não morre, mas ele passou pela experiência da morte. Então você tem essas liberdades poéticas aí para falar sobre morte e renascimento. Obviamente a gente tem Jesus, né? A gente tem outros tipos de mitologia, religião, histórias sobre grandes personalidades que de fato que houve um renascimento, vamos chamar. Ainda que eu ache que simbólico, cada um acha o que quiser.
Então, olha, você não pode estar morto porque eu te amo. Ou seja, você é o escolhido e o escolhido não pode morrer sem salvar a galera toda. Isso é bem importante. Bom, e aí, quando ele renasce, os agentes olham e começam a atirar nele. Nesse renascimento, ele tem o próximo passo da jornada do herói, aqui, que é a recompensa. São duas. Nesse momento a gente vai falar de uma, só porque a outra eu falei agora há pouco. Qual que é a recompensa? Me tornei o escolhido e, portanto, a guerra vai acabar. Eu me transformei. É o elixir da vida eterna. E aí, ele para a bala. Lembra? Primeiro ele desvia e depois ele para a bala da arma. E o que é parar a bala da arma? Vamos retomar de novo, mais uma vez, lá atrás. O que Morpheus falou para ele? Quando você estiver pronto, desviar de uma bala não vai ser mais necessário. Simplesmente porque agora ele para a bala. Não tem mais necessidade. Certo? Então, o que isso quer dizer dentro, pra gente? Quarto Cavaleiro, o que é esse parar a bala? Né? É a recompensa. Eu me tornei o herói. Agora sim eu sou o escolhido. E é exatamente, trazendo para o nosso mundo, para a nossa jornada do herói, é quando eu fiz a parada e tô felizão aqui. Eu me tornei quem eu deveria ser. Né? O grande chamado da jornada, é isso que eu queria dizer. É a gente se tornar nós mesmos. O Neo tornou ele mesmo. Quem é o Neo? A gente, cara. A gente. Não, de novo, não vamos terceirizar e falar que Neo é a gente. Nós somos os heróis da nossa própria história. Vamos nos tornar os escolhidos. É simples assim, certo? Vamos lá. E aí, olha que loucura. O Morpheus tá com essa cara de tacho. Então, você tem gente duvidando, como o Cypher. Aí você tem, em determinado momento, ele duvidando, o Neo duvidando dele mesmo, né? Ele não acredita. E aí você tem o Link vendo ele segurar a Trinity depois do avião, falando, ele é o escolhido. E aí, na sequência, o Morpheus perguntando para a Trinity, e agora, você acredita? Né? Aquele discurso todo. E agora, quando ele realmente se torna, o Morpheus fica com essa cara e fala, ele é o escolhido mesmo, né? Agora não tem mais. O próprio, ele já provou até pro mentor dele que ele é o escolhido. Isso é sensacional. E aí, essa parte é muito maneira, porque agora a gente tem o caminho de volta, tá vendo? A gente tem ali a recompensa e o caminho de volta. Essa parte tá meio entre os dois. O que é isso? A gente tem luz saindo de dentro da sombra, né? Essa parte é quando o Neo entra ou é integrado à sombra. Foi o que eu acabei de falar sobre a psicologia analítica, não é? A gente precisa integrar a nossa sombra. É isso, e a sombra perde o poder. A gente vê nos outros filmes que ele não é destruído. Mas, nesse momento, sem os outros filmes, o que a gente entende? Ele foi destruído. Esse agente não existe mais. A mitologia do primeiro filme nos mostra que ele virou picadinho. A sombra foi destruída pela luz interna. Então isso é muito maneiro. Lembra que cada pessoa é um agente em potencial? Ou seja, cada aspecto nosso, aquela coisa que a gente fala, não vai dar certo, é alguém que impede que a gente entre no limiar? Então, ou seja, o que é o limiar? É fazer aquilo que a gente deveria fazer na vida? Então, nesse momento, a gente tem a luz, ou seja, a nossa essência integrando com a nossa sombra. E isso é maneiríssimo, porque a partir desse momento, deixa eu ver aqui, não. A partir desse momento, a gente tem o Neo enxergando a realidade como ela é, ou seja, programação. Então o Neo já está ali, todo o arco do Neo acabou, agora ele precisa voltar. Já tem o elixir da vida eterna, já tem uma recompensa, me tornei Neo, me tornei o escolhido, agora é o retorno. Só que, e aí, só para lembrar, tá? Porque não faz muito parte da nossa narrativa aqui, mas para a narrativa do filme é importante, que é quando eles estão passando por um perrengue, né? Porque as sentinelas, que são esses povos, essas lulas, estão entrando, e se eles ativarem o pulso eletromagnético, o Neo, fora do mundo real, vai morrer, porque aí, aquela coisa, né? Então, não sei o que faz? Ele pega o telefone, a sentinela chega pertíssimo dele, a Trinity puxa o cabo e ele sobrevive porque ele já saiu da ilusão, já voltou para o mundo real e agora ele vê de fato que a ilusão é só uma ilusão, ele só não sabe, agora ele vê que a ilusão é uma ilusão, ele volta para o mundo real
E aqui a gente tem, então legal, eu integrei a sombra toda, agora eu vou integrar a última parte. Eu vou integrar aquilo que eu só pensei em integrar. Agora eu vou integrar de fato, acordado, com a minha ânima, com o princípio feminino. Então agora ele integra e pronto, acabou o arco dele de ser o cara. Ele já é o cara e ponto final. E aí, eu não sei se você, quem estava aqui desde o início, lembra que eu falei sobre a questão da escolha. Eu falei algo bem específico, né? Ao longo do vídeo eu fiquei falando que a grande questão do Matrix é escolha. É isso que ele está ensinando pra gente. Eu mostrei quantas vezes os personagens importantes em cada parte falou sobre escolha. Eu mostrei aqui as imagens. E agora, e aí eu falei lá no comecinho da live o quanto o jogo vira. O jogo virou, não é mesmo? E o quanto o jogo vira. E aí nós temos isso aqui, ó. Ele está falando no telefone e está aparecendo uma tela de computador. E aí ele começa a falar assim, você não sabe com quem ele está falando. Se a gente for contar com toda a mitologia de Matrix, com os 3 filmes, a gente pode dizer que é com o arquiteto. A gente não está falando dos 3 filmes, a gente está falando do primeiro. Então a gente não sabe com quem ele está falando. Ele está falando com as máquinas. Ele está falando com o seu chefe. Ele está falando com aquela pessoa que não deixa você ser você mesmo. Com seu pai, com a sua mãe, com você mesmo. Com aquele você, com aquele seu eu interior que fica te trazendo justificativas para não fazer algo. Então ele falou assim, agora eu vou te trazer um mundo, eu vou libertar as pessoas e as pessoas vão conhecer um mundo onde tudo é possível. Eu já pulo para cá. Droga, já dei spoiler. Mas aí ele fala onde as bordas não existem, onde as pessoas podem fazer o que elas quiserem. E o que vai acontecer daqui para frente com essas pessoas e com o mundo que você criou é uma escolha que eu deixo para você. Cara, eu acho sensacional, porque agora ele tá ditando a regra. Ele agora tá trazendo, ele é o escolhido então. Então, é assim, a gente vai acabar com a guerra, mas a escolha agora é sua. Você vai ficar nessa prisão ou você vai sair dela. E aí termina muito poeticamente com ele quebrando. Lembra que o Morpheus falou lá, lutando com o Fu, que algumas regras poderiam ser manipuladas, né? E outras poderiam ser quebradas. Bom, poeticamente, ele termina voando, né? Uma grande quebra aí da lei da gravidade, coisas do tipo, mas acho que é bem poético, apesar de terem pessoas que não gostaram. Eu achei muito legal enquanto metáfora para a quebra das regras mesmo, né? E assim a gente então tem toda a jornada do herói, o mundo comum, o chamado e a recusa, a gente falou de chamado várias vezes, o encontro com o mentor e o aprendizado com ele, a travessia do limiar, as provas, os aliados e os inimigos. Então lembra? Encontro com o oráculo, quem eu posso confiar, quem eu não posso, conhecer as sentinelas, essa coisa toda. A aproximação da caverna secreta, eu falo oculta, né? Mas é da caverna secreta, que é a preparação para a aprovação, a ressurreição, que na verdade eu escrevi errado ali, o melhor seria morte e renascimento, esse seria o ideal. Aí você tem a recompensa, depois que você renasce outra coisa, você renasce um nível acima, essa é a recompensa, agora eu conheço o que eu devo conhecer para voltar para o mundo real e trazer a boa nova, e trazer a verdade. E aí você tem um novo ciclo, porque agora que você já voltou, você volta para o mundo comum. E agora você tem um novo desafio. Fechou? Gostaram? E aí, galerinha, eu vou encerrar, tô morrendo de fome, minha esposa tá lá me esperando, minha santa esposa tem paciência. E eu queria agradecer muito a todos vocês por estarem aqui, por estarem no canal, por entrarem nessa jornada com a gente, comigo e com o Léo, porque ela não é fácil. Muitos momentos a gente pensa no próximo passo e é difícil dar o próximo passo, e vocês são uma força motora que nos move para ter pensamentos de longo prazo e, enfim. Então é muito importante a participação de todos vocês, seja comentando, seja indo lá no Facebook, ou onde for, dando uma palavra de apoio pra gente, ou mesmo criticando, né, sendo, não enfiando a faca na ferida, mas
Ó, achei que você foi tal, enfim, isso é legal pra gente melhorar. Então eu quero agradecer. Se você gostou muito e de repente quer ajudar o canal financeiramente, que seja, nós temos um sistema de apadrinhamento. Você pode começar a contribuir com R$ 1 e tem uma série de níveis lá que você tem recompensas muito maneiras. Então, lá no canal você pode acessar cdh.tv.br/, padrinhos, madrinha, tudo funciona. Ou entra no site conhecimentosdahumanidade.com.br, tem lá, seja um padrinho, entende o porquê que a gente faz isso. Curta o canal, ajuda muito a gente. Ativa o sininho para você não ser pego de surpresa quando tiver uma live, né? Você já receber a notificação quando a live começar. Compartilhe nas redes sociais. Quanto mais você compartilhar, mais ajuda a gente a chegar em gente diferente. Porque se só eu compartilhar, meus amigos já sabem que eu tenho canal. Agora, se você compartilhar e o seu amigo compartilhar, vai chegar em gente nova. Isso pra gente é importante. Comenta, é bacana ver os comentários de vocês. E se inscreva no canal. Se você não é inscrito, faz uma conta no Google, é super fácil, super simples e rápido. E se inscreve. Isso conta muito pra gente em termos de Google, tá? Número pra gente não significa muita coisa, mas pro mundo significa. Pra gente importa mais saber quem é o Diego, o Charles, o Quarto Cavaleiro, o de cabeça, o Ícaro. Ícaro! Um beijo pra você, Ícaro. O Juliano, a Érica, é isso que importa pra gente. Mas número na nossa sociedade é importante. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, chame a sua família, seus amigos. A gente faz tudo com muito carinho e amor. A gente criou o canal com muito carinho e amor. E, enfim, agradeço muito por vocês estarem nessa com a gente. E é isso, gente. Beleza? Já deu meia hora. Vamos fazer, espero que ainda essa semana, uma outra live. E nessa outra live, eu vou sortear livros para os padrinhos que estamos devendo. Provavelmente eu vou falar sobre Jung na outra live. E provavelmente vai ser na quarta-feira. Tá bom? Quinta, vídeo normal. E é isso aí, tá bom? Ó, tem gente seguindo o canal há um tempão. Gente, muito obrigado. Diego e Ramon, no comecinho da live, muito obrigado por moderarem o bate-papo. Fazem isso de coração também, né? Porque a gente não... A moeda de troca é isso, então muito obrigado mesmo. Vocês dedicarem um tempo para, de alguma maneira, sei lá, trabalhar de alguma maneira, né? Então, muito obrigado mesmo, tá bom? E é isso, é difícil dizer tchau, mas tá na hora. Muito obrigado. Valeu.